Já se falou muito no novo normal, mas já imaginou como vai ser o novo incrível? E o novo sensacional? As novas oportunidades? O novo inesquecível? Para realizar suas conquistas ali na frente, o primeiro passo é visualizar. E você tem o Banco do Brasil inteiro para te ajudar a conseguir. Já imaginou? Banco do Brasil. Vem ser cliente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Primati. Estamos aqui começando mais uma atividade online da Mostra Macabro, Horror Brasileiro Contemporâneo. O curso é a Trajetória do Horror no Cinema Brasileiro. Vai ser um curso em 4 partes, né, 4 módulos. Vai ser bem intenso, bem corrido, né? A mostra tem o patrocínio do Banco do Brasil, é a produção da BLG Entretenimento, e todos os filmes estão disponíveis no aplicativo ou no navegador, né, no endereço da darkflix.com.br/macabro. A mostra começou dia 28 de outubro e vai até 23 de novembro. Aliás, 23 de novembro é aniversário do Boris Karloff, grande figura do horror mundial. A gente aqui vai fazer esses 4 módulos em 4 sábados seguidos, então vai ser intenso. Eu vou aparecer só esse comecinho aqui, até para não me distrair com a minha própria cara. E vou apresentar hoje 3 temas, então a gente vai fazer uma trajetória que a gente pode chamar assim, que é pré-Zé do Caixão, né? Vocês provavelmente já sabem que o Zé do Caixão, José Mojica Marins, vai ser um personagem central da nossa trajetória, é um grande transformador do cinema brasileiro, um grande mestre mesmo do horror, e eu vou ter ali 1 hora para encaixar ali qual que é a grande mudança que ele faz. Mas hoje a gente vai ter talvez o tema mais diferente, mais inusitado e mais desconhecido, então eu acho que tem um caráter mais de descoberta mesmo hoje, que é o que veio antes do Zé do Caixão no cinema brasileiro, né? Teremos 3 temas hoje, que vocês já devem ter visto no enunciado aí, que são as comédias de fantasmas, os melodramas góticos e os filmes de selva, que são um pouquinho pitorescos, mas nós, como brasileiros, latinos, etc., vamos acabar enxergando, né, pelo olhar estrangeiro, o que enfim, se aventurar aqui na selva brasileira. Eu já vou desligar minha câmera, obviamente vou ficar com o microfone ligado, vou conversar com vocês por muito tempo, e na medida do possível eu vou apresentar também, obviamente, algum vídeo, mas lembrando que vocês vão acompanhar na mostra Macabro mesmo, uma parte bem significativa do que é esse recorte contemporâneo, que é a nossa aula final, né? Então eu diria assim que a mostra supre uma lacuna bacana, a gente está super empolgado com a repercussão, com o início, enfim, tudo que está acontecendo, porque é um prazer assim reunir um bloco grande de filmes e poder já jogar tudo de uma vez no ar assim e as pessoas conhecerem, né? Até eu e o Breno Lira Gomes, que somos os curadores, a gente andou
conversando esses dias, né, dando entrevista, falando qual que é o papel do curador. O papel do curador, no nosso caso aqui, foi reunir esses filmes, né, mesmo que eles estejam em outras plataformas, agrupá-los assim num espaço único é uma coisa bem bacana e a gente espera que todo mundo consiga desfrutar disso. Bom, se nada deu errado, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo aí do outro lado, vocês estão vendo uma tela anunciando o título, né, o nome do curso, que é a trajetória do horror do cinema brasileiro. Obrigado por confirmar, porque senão a gente fica falando aqui sem saber o que está rolando. Então, esse primeiro módulo a gente chama de Os Primórdios do Horror no Cinema Nacional. Então, vamos fazer esse passeio aí, começando já com esse filme, que eu já vou dar o nome dele, lá da década de 30. Então, eu tenho um textinho aqui para sintetizar o que eu quero falar com isso, vou tentar contextualizar algumas questões pontuais, né? Mas vamos lá. Então, eu chamo de chanchadas do além. As comédias musicais brasileiras da década de 30 e 50, né, que acabou ganhando a alcunha não muito elogiosa de chanchada, já explico o que é chanchada, foram os primeiros filmes nacionais sonoros a ligar com temas sobrenaturais. Eram comédias de fantasma, né? Então, é um subgênero já muito popular no cinema mundial, mas que, quando a gente fala de horror brasileiro, a primeira participação, né, a primeira aparição, a gente pode dizer assim, do sobrenatural no cinema brasileiro é através da chanchada. Quando a gente estuda gêneros, e nesse caso específico a gente está falando de cinema de horror, existe o gênero híbrido, né? Então, a gente não vai se debater se tal filme é mais comédia ou mais horror, se a partir do momento que é horror, que é comédia, melhor dizendo, deixa de ser horror, isso não existe. Então, o gênero comédia de horror, ele existe desde o comecinho do cinema, né? Desde antes mesmo dos longas-metragens, já tinha curtas que eram combinados o terror e a comédia. No caso disso surgir no cinema brasileiro, a partir daí é uma mera casualidade histórica, poderia ter tido um filme de terror antes, ou qualquer coisa que fosse, né? Agora eu prometi falar o que é chanchada. Então a gente ouve tanto falar de chanchada, de pornô chanchada, hoje em dia até se fala em Globo chanchada, né, para definir as produções da Globo. A chanchada basicamente eram as comédias musicais brasileiras. Também não é um gênero exclusivamente brasileiro, né? A gente conhecendo Hollywood sabe que existem as comédias românticas musicais. Mas apelidaram de chanchada as histórias que basicamente eram também comédias românticas, em que a narrativa era interrompida pontualmente, né? Em alguns momentos ao longo do filme era interrompida para alguém cantar, né? Então a chanchada ela é sempre musical, né? Então aquilo se interrompe, né, sem que dê necessariamente continuidade à história que esteja sendo contada, e aparece alguma pessoa cantando ali, obviamente um cantor, uma cantora, interpretando uma música. Isso não faz parte necessariamente da trajetória daquele filme, do enredo em que ele está desenvolvendo. Então, por exemplo, um casal marca para se encontrar num restaurante, vai lá jantar no restaurante, quando eles sentam à mesa, assim, esperam ser servidos, no palco tem um cantor. Aí eles olham para o palco, o cantor canta uma música inteira, ou seja, a narrativa é interrompida para inserir esse número musical, e aí volta para a história normal que está sendo contada. Isso porque no início do cinema sonoro, vamos falar exclusivamente do Brasil, né? No início do cinema sonoro, já existia uma grande galeria de cantores que faziam muito sucesso no rádio, e o cinema permitiu que esses atores, esses cantores, melhor dizendo, além de serem ouvidos, pudessem ser vistos. Então, a grande atração da chanchada era poder dar tela, né? Dar imagem para esses ídolos do rádio. Então eu estou me estendendo um pouco para caso vocês entrem em alguma conversa. Afinal de contas, o que é chanchada? A chanchada é a comédia musical em que os números ali interrompem a trajetória normal
daquela história, né, daquele enredo. E o que é a pornochanchada, já que a gente pode dar esse salto no tempo? É quando a mesma coisa acontece interrompendo uma narrativa, só que no lugar da música entra a cena de sexo simulada, né, na pornochanchada. Então, ao invés de simplesmente o casal trocar umas carícias e dar um fade e depois a história segue, aquilo se prolonga por alguns minutos, explorando, né, os corpos, a nudez, etc, etc. E aí se cunhou pornochanchada, né, no qual você insere ali de maneira apelativa, às vezes, sensacionalista, né, explora o conteúdo sexual, da mesma maneira que a chanchada explorava o conteúdo musical. Ok? Então, vamos seguir com os exemplos. Aquela foto que eu mostrei anteriormente é do jovem tataravô, que a gente pode considerar, com o perdão do trocadilho, me ocorreu agora, né? Mas o tataravô do horror brasileiro. Que é uma comédia da Cinédia, não é muito divertido, não vou mentir para vocês, mas quem tiver curiosidade, e é sempre bom assistir cinema nacional, né? Então todo filme brasileiro merece ser visto, mas não é um grande achado, digamos assim. Ele é um filme do início do cinema sonoro, ele tem um som muito precário mesmo, é um pouco difícil de assistir, até por questões técnicas, mas é um marco histórico, né? Mas eu destaco aí, então, é um filme dirigido por Luiz de Barros, para a Cinédia, que é uma produtora carioca, e ele insere alguns elementos que a gente pode entender como inspiração, né, como influência da Múmia, o clássico com o Boris Karloff, que foi lançado em 1932. E também, talvez totalmente de maneira involuntária, ele lembra também alguns contos de pessoas, né, de ressuscitados, de mortos-vivos e imortais escritos pela Mary Shelley. Porque tem alguns contos, 2 contos especificamente da Mary Shelley, no qual alguém vem de um passado muito remoto, desperta na época atual e se espanta com a modernidade, com a tecnologia, com a transformação do mundo. Isso acontece no Jovem Tataravô. O que ele traz da Múmia? A trama, basicamente, é o seguinte: um, um, um homem lá, né, o protagonista, né, um sujeito lá de classe média, ele vai num leilão e compra uma caixa, que eles chamam de caixa dos segredos, é uma caixinha assim lacrada, no qual, quando ele consegue abrir, dentro dela tem um pergaminho com feitiço ali, com um encantamento descoberto lá no túmulo do faraó Ramsés II, e no qual, através desse encantamento, você lendo aquilo, você consegue ressuscitar quem você quiser. Então eles vão lá numa lista, lá num livro que eles têm os registros da família, escolhem aleatoriamente lá um personagem, que é o tal do jovem tataravô, e ressuscitam esse sujeito. Aí esse fantasma, por isso que eu chamo dessas chanchadas do além, é uma espécie de fantasma ressuscitado, porque ele já está morto, né? Então ele volta em espírito. Ele é um mulherengo inconveniente, começa a dar em cima de todas as mulheres lá tal, até que ele se torna um empecilho, um estorvo para aquela família. E aí, o que tem de curioso é que no final, ele sendo essa figura inconveniente, ele é despachado de volta para o além através de um ritual de macumba, um ritual de candomblé, que eles vão lá num terreiro encomendar esse ritual. Então ele é interessante que ali na década de 30 a gente tem o Brasil, um país essencialmente católico naquele momento, em que a gente tem um morto, né, um espírito sendo ressuscitado por um ritual ali meio de mesa branca, podemos dizer assim, ou seja, com algum caráter espírita, e ele é despachado de volta para o além através de um ritual de uma religião afro, né, que seria a Umbanda, que é tratado no filme como macumba, obviamente, né, de maneira bem cômica e até pejorativa. Então a gente já tem aí uma espécie de sincretismo sendo
inserido, né, na cultura, uma visão bem brasileira, bem debochada até, né? Até eu quero reforçar muito nessa trajetória muito rápida que a gente vai ter aqui, que a gente vai estar muitas vezes falando da paródia, muitas vezes não, mas em alguns momentos a gente vai falar de paródias, né? E a gente tem que evitar, né? Né? É o meu papel. Tem que evitar a ideia de que o cinema brasileiro é só deboche, né? Porque existe um certo pensamento, historicamente falando, de que o brasileiro, quando não sabe fazer direito, vai lá e avacalha, né? Então, a gente tem um cinema que ele é muito visível através dos trapalhões ou de algumas coisas assim, né? Então, a gente olha para os trapalhões e Mazzaropi também, debochando de Faroeste, de Planeta dos Macacos, de Guerra nas Estrelas, de Contos de Fadas, etc., a gente fica com uma mentalidade meio formada de que o Brasil é o país do deboche, né? Da avacalhação. E não, tanto no horror brasileiro, a gente podia estar falando de outros gêneros, como policial e outros, existe sim filmes de terror para valer, né? Filmes de terror que exercitam mesmo o gênero do horror e não ali uma paródia do gênero. Mas a gente está começando por esse tema, então por isso estamos abordando essa questão. Mas ao longo das 3 aulas e meia que teremos aí, a gente vai ver várias vertentes do terror que são bem diferente disso. Bom, tem outras comédias de terror, de fantasma, principalmente. Aí eu destaco também abaixo aí o Fantasma por Acaso, com o Oscarito, né? Grande parte desses filmes tinha o Oscarito, Grande Otelo, esses, né, nomes referenciais da chanchada. E aí eu destaco que esse filme, ele é o menos terror de todos, digamos assim, porque ainda o Jovem Tataravô mexe com misticismo, com conhecimentos ocultos, né, dos egípcios e coisas assim, né? Aliás, eu destaco ali que ele é influenciado pela múmia, porque essa própria noção de que os egípcios acreditavam em reencarnação tal, é muito transformada pelo cinema. Se você for pesquisar a cultura do Egito Antigo, nem isso é claro, né? É uma invenção do cinema. Então, como o Jovem Tataravô foi feito pouco depois da múmia, é muito fácil a gente enxergar ali um resquício ali de uma cultura pop já transformada pelo cinema. Mas voltando ao Fantasma por Acaso, ele não tem um caráter assustador, ele é um funcionário de uma empresa lá que está atravessando a rua distraidamente, é atropelado, morre e vai para o céu. Aí o fantasma dele é encarregado de voltar para a Terra para ajudar o patrão dele lá, que está desencaminhado lá, arrumando amante, esse tipo de coisa. Então ele é um fantasma bonzinho. E isso, só que intencionalmente ou não, né? A gente não está lá na década de 40 para afirmar, mas esse tipo de cinema ele dialogava com o que era feito no resto do mundo. Né? Então tem vários filmes americanos, ingleses, franceses e de outros países que não mais mostrava histórias de fantasmas aterradores, mas sim fantasmas bonzinhos, durante o período da guerra. Eu tenho uma rápida interpretação sobre isso, é, muito superficial mesmo, mas de que durante a guerra o gênero do horror ele se enfraqueceu porque as pessoas já não tinham mais medo de vampiro, lobisomem ou fantasma, porque a guerra era um terror muito mais real, né? Principalmente a Europa, que estava sendo devastada, também a Inglaterra e mais tarde os Estados Unidos se envolvendo e tal. Então tinha coisas muito mais pavorosas do que você acreditar num monstro nas telas. E muitos casais jovens iniciando uma vida amorosa, assim, namorando, noivando, casando, eram ceifados, né, com soldados muito jovens morrendo no fronte, ou mesmo se separando, né? O rapaz acabou de casar, 18 anos, é convocado para combater no fronte, a esposa não sabe se ele vai voltar. Então, muitos desses filmes
eles lidam com isso, com a ideia de um romance, né, de uma trajetória de vida ser interrompida muito bruscamente e fica a saudade, fica aquela ausência que é suprida de maneira fantástica e sobrenatural pela presença desse fantasma que não volta do além para se vingar ou para aterrorizar, e sim para fazer uma companhia ali e tal. Então tem vários filmes que são assim na década de 40 e não deixa de ser curioso que o Brasil tenha participado desse ciclo, por exemplo, com o Fantasma por Acaso. Até esse título é interessante, porque ele é um fantasma por acaso, porque ele morre totalmente ali de maneira inesperada, né? E então vamos ilustrar um pouco isso. Eh, Como vocês devem saber, eu sou pesquisador, então eu adoro uma pesquisa, adoro fuçar em arquivos, tal, e trazer um pouco a visão da época. Aí peguei apenas umas imagens aí de anúncio de jornal, né, do Jovem Tataravô. Eu gosto muito como esses dois primeiros anúncios não decidem se jovem é com N ou com M, né? Eu não sei se estava passando ali por uma reforma ortográfica exatamente naquele ano, mas temos o Jovem com N e o Jovem com M. E esse filme que entra aí, Um Pirata do Outro Mundo, ele é a refilmagem feita na década de 50 pelo mesmo diretor, Luiz de Barros, da mesma história. Então ele pegou o Jovem Tataravô e refilmou mais ou menos com a mesma pegada, mas aquilo que era um musical, digamos assim, da velha guarda, aqui já virou um musical meio que dialogando com o rock and roll da época, né? E como curiosidade, esse filme tem a Rogéria, se eu não me engano, é a estreia dela no cinema, tal. Mas é um filme que não se tem notícia de cópia. Eu vou falar algumas vezes isso. Esse filme é perdido, né? Então, Um Pirata do Outro Mundo, o que tudo indica é perdido, o que é lamentável, obviamente, né? Mas faz parte da trajetória do cinema brasileiro perder filmes. E aqui eu tenho mais 3 exemplos que para mostrar, né, que a presença desse tipo de filme nesse momento, que é o Fantasma por Acaso, que eu acabei de falar, né, do Oscarito. Novamente, o Oscarito, o Silfarne e o Grande Otelo no Três Vagabundos. Eu acho bem divertido esse filme, porque ele é meio bagunçado, assim, mas ele já é dos anos 50 e ele mistura elementos de ficção científica. Então é um cientista louco que quer transferir o cérebro do Oscarito para uma outra pessoa, é uma coisa bem maluca. É o José Leogói que faz esse cientista. O José Leogói é um ótimo vilão que atravessou o cinema brasileiro em muitos períodos. Ele chegou a fazer filme até com o Werner Herzog na, na Amazônia e tal. Enfim, aí Os Apavorados aí também, uma última comédia, que são essas figuras, né? Dessa vez é o Oscarito com o Vagareza, né? Que era um outro cômico da época, que herdam uma casa e aí ela é supostamente mal assombrada. Eu acho muito divertido esse anúncio, porque o anúncio já mostra que os fantasmas são falsos, né? Porque tem um cara fantasiado de gorila, um outro com máscara de fantasmas, a gente vê que eles são, na verdade, farsantes, né? Bom, vamos lá. E aí eu quero deixar claro, desde já, né? Deixar bem claro desde já que todas as vertentes que eu vou mencionar aqui para vocês, eles surgem num momento no cinema brasileiro, né? Já que a gente vai fazer apenas a trajetória brasileira, isso poderia ser transferido para o resto do mundo, mas a gente vai sempre identificar o que há de brasileiro nesses filmes, né? Essas tendências surgem, mas elas não vão embora necessariamente. Então, a comédia de terror, ou especificamente a comédia de fantasma, ela está no cinema brasileiro até hoje. Tá? Então eu dei alguns exemplos aí, desde do fantasma infanto-juvenil, com o Flávio Miliati ali como o tio Maneco, né, um personagem adorável aí do cinema infanto-juvenil, no Caçador de Fantasma, que é baseado no Oscar Wilde, até a Viúva Virgem, que é uma comédia mais picante, mas também hoje em dia meio inofensiva até, com o
o Carlos Imperial casa, só que ele morre antes de tirar a virgindade da esposa e ele quer voltar para tirar a virgindade dela, né? E o Pluft, o Fantasminha, um clássico da Maria Clara Machado, que, aliás, está com uma refilmagem aí pronta para ser lançado, né? Não sei se tem data já, mas o filme tudo indica que está pronto. E aí encerramos esse bloco com Casa da Mãe Joana, que, muito curiosamente, é um filme que a trama é parecidíssima com O Jovem Tataravô. Então, lá em 1936, fizeram um filme que você invocava um fantasma inconveniente, daí ele é muito desagradável, você faz um ritual e manda ele de volta para o além. A Casa da Mãe Joana é a mesma trama. Então, é isso. Mais à frente, eu vou ver se eu mostro alguns vídeos para vocês, mas como eu falei, né? É muito tema, o tempo vai correndo, a gente vai passando de um para o outro. E aqui uma cena da casa da Mãe Joana, bem ilustrativa, né? Essa mesa branca aí para invocar espírito. Lembrando que tudo no registro aí bem do deboche, da comédia e tal. E uma coisa muito importante quando a gente fala de filmes híbridos, por exemplo, a comédia de fantasma, você pensa assim, mas eu não vou, dificilmente eu vou me assustar assistindo um filme que o fantasma é cômico, né? Não que seja importante a gente sentir medo, mas muita gente associa o terror, né, o filme de terror, com o sentir medo. Mas não somos nós, espectadores, que devemos sentir medo, e sim os personagens dentro da história. Então, quando esses fantasmas aparecem dentro de uma comédia, os personagens ali que estão enfrentando aquela aparição, aquela manifestação sobrenatural, eles sentem medo, né? Como eu sempre digo, é tipo o Scooby-Doo, né? O Scooby-Doo tem medo do fantasma, nós não temos, mas a gente sabe que por ele ter medo, aquilo é uma ameaça. Ok? Então, já vamos mudar para um tópico completamente diferente. E aqui a gente começa a ter um cinema bastante inventivo e bastante que deixou um legado bem interessante. Respondendo a Vanessa aí, eu amo Scooby-Doo. Adoro Scooby-Doo, é um dos motivos por eu estar aqui. Bom, esse filme aí é o Meu Destino é Pecar, a gente vai voltar a falar dele. Então vamos lá. Agora a gente sai da comédia e vai para o melodrama, né? Outro gênero de bastante apelo e bastante interessante, embora muito criticado também por parte da crítica. Mas vamos lá. Na década de 50, tentou-se instalar no cinema brasileiro um cinema industrial, um cinema feito para ter uma produção em massa, uma produção industrial mesmo, né? Organizada, com técnicos contratados, com estúdios construídos, né? Em terrenos, tal, e basicamente chamando muita mão de obra de fora, principalmente montadores, fotógrafos, cenógrafos, né, diretores de arte, figurinistas, e às vezes até mesmo diretores e astros, né? Então foi uma tentativa de pegar o modelo americano, o modelo hollywoodiano, e tentar fazer ele funcionar no Brasil. Aí nessa época que surgiu, por exemplo, Veracruz, Maristela e Multifilmes, né, todas aqui de São Paulo, e algumas outras também, empresas que já existiam estavam nessa, mas a ênfase era muito em fazer um cinema comercial, né, industrializado, que fosse uma produção em massa e que conseguisse dialogar com o público e trouxesse influências do cinema clássico americano, mas que fosse bem brasileiro à sua maneira. No geral, a gente pode dizer que não deu certo, né? Esses filmes não deram muito público, a crítica não teve muita paciência. Eu até fico um pouco chocado quando eu leio críticas da época, porque parece que eles queriam destruir o filme até certo ponto, né? Existia uma intolerância muito grande. São os filmes, obviamente, melodramáticos, né? É o tema que está aqui, então eles acabam sendo um pouco cafonas, um pouco novelão mesmo, assim, folhetim, né? Mas é um cinema também bastante interessante. Eu particularmente gosto desses exageros. Eu acho que é justamente esse exagero que aproxima
do terror, do sombrio, do sobrenatural e até do psicológico. Respondendo ao Felipe, sim, Os Apavorados, infelizmente, também é perdido. Se eu não me engano, ele é o último filme da Vera Cruz, da Atlântida, desculpe. É o último filme da Atlântida e se perdeu. Eu tenho muita vontade de ver, óbvio, né? Então, Os Apavorados também é perdido. Bom, então vamos voltar aos melodramas, né? Esses melodramas, eles eu chamo de melodramas barrocos, né? Porque a gente está no Brasil, então o barroco é o exagero do gótico, né? Ambos oriundos da arquitetura, mas que a gente atribui essas características, né? Do gótico e do barroco a outras narrativas, nesse caso, o cinema. Inclusive o próprio uso de cenários, né? Que a gente vê muito castelo e casarão, né? E mansões, solar e assim por diante. No gótico, no nosso gótico brasileiro aqui, eles também estão bastante presentes, né? Os cenários são determinantes para isso. Antes de eu dar os exemplos, eu estou tentando não prestar muita atenção no chat, mas algumas coisas eu comento. Sobre os filmes perdidos, esses especificamente eu não tenho conhecimento do roteiro. Tem um filme ou outro que a gente tem o roteiro arquivado na Cinemateca, né? Mas a essa altura precisamos ter acesso à Cinemateca, acima de tudo, né? Esse que é o grande problema. Mas vamos lá. Então eu quero mencionar aí alguns exemplos desse cinema gótico barra barroco brasileiro, né? A partir dessas produções que marcam o início do cinema industrial. Por exemplo, o Caiçara, ele já é a primeira produção da Vera Cruz, né? A Vera Cruz, ela foi montada pelo Alberto Cavalcanti, que é um brasileiro que teve uma carreira super bem sucedida na Inglaterra, né? O Cavalcanti é considerado um dos gênios do cinema inglês, embora ele seja brasileiro, ele se formou lá como cineasta, e inclusive ele tem uma participação muito importante naquele filme de antologia da década de 40, de 45, chamado Na Solidão da Noite, Dead of Night, no qual ele dirige um episódio que se tornou absolutamente clássico, que é sobre um boneco de ventríloco mal assombrado, assim, tal. Então, o Cavalcanti, ele já traz nessa trajetória dele até mesmo uma experiência com o sobrenatural, com o sombrio, né, com o psicológico, digamos assim. E aí, quando ele vem criar a Vera Cruz, usando o know-how dele, ele acaba apontando alguns caminhos que a gente pode enxergar também como uma influência desse cinema europeu muito sombrio, né? E aí, o Caissara, eu destaco, tem uma feiticeira no filme que faz um ritual de voodoo ali e tal, e acaba matando um cara tal. Ele é um filme basicamente muito místico, né? Ele tem uma atmosfera de mistério, e a crítica da época comparou muito com A Morta-Viva, né? A Morta-Viva, eu vou escrever aqui no chat, para ninguém ficar com dúvida. Ele se chama em inglês I Walked with a Zombie, né? É um grande clássico do horror mundial. Quem não viu precisa ver, porque é um filmaço. Então, esse I Walked with a Zombie é um dos primeiros filmes de zumbi americano. Ele tem uma atmosfera muito adulta, muito sofisticada, muito sutil mesmo. Mesmo sendo um filme de zumbi, e para quem nunca viu, não tem absolutamente nada com esses zumbis mais modernos, né? E que a pegada e a proposta é totalmente outra, é uma coisa muito mais mística, mais misteriosa e mais existencialista mesmo. Esse filme teve um grande impacto para o gênero do horror, mas ele teve um impacto na crítica brasileira que é impressionante, e no cinema brasileiro também. Ele é muito mencionado em várias críticas da época. Tem outros filmes que estão aqui na nossa lista que eu vou voltar a fazer menção à Morta-Viva, né? E vale um parênteses muito interessante. O filme que vai passar no dia de finados na Mostra Macabro, que é o Sem Seu Sangue, da Alice Furtado, eu vou conversar com a Alice Furtado e ela com certeza vai tocar nesse assunto. Eu vou tocar no assunto e ela vai responder. O filme dela é inspirado na Morta-Viva também. Então,
digamos assim, um exemplar bem interessante, né, da gente ver tantos anos depois, né, o filme de 1943, e ela fazendo um filme super moderno, no qual a ideia do filme veio a partir dela ter assistido A Morta-Viva. Então é um filme que continua vivo, continua pulsante aí, dando ideias para o cinema. Então, já o Caissara já traz um pouquinho dessa atmosfera misteriosa e mística, né, que a gente identifica ali como elementos do horror. Aí eu quero falar para vocês de um dos meus exemplares favoritos, que é Meu Destino é Pecar. O Meu Destino é Pecar, ele é uma produção da Maristela, que foi um estúdio paulista que teve uma trajetória muito curta, muito rápida, mas deixou algumas coisas marcantes por aí. E ele é a adaptação de um folhetim da época, publicado ali na década de 40, que foi um sucesso estrondoso, com o mesmo nome, né, Meu Destino é Pecar, por uma autora supostamente chamada Susana Flagg, que durante décadas e mais décadas foi tido como uma autora mulher mesmo, que existia, enfim, com esse nome ou não. Mas na década de 80 se revelou que, na verdade, era um pseudônimo do Nelson Rodrigues. E o Meu Destino é Pecar, no jornal, né, ele era publicado num jornal chamado O Jornal, né, do Rio de Janeiro. Então, no jornal, ele virou um fenômeno, a Susana Flagg, e passou até coluna de responder cartas de leitoras, dando tipo correio sentimental, assim, correio sentimental não, como que fala? Orientação, né? Tipo, estou tendo problemas de relacionamento, o que você me sugere e tal, né? Então isso ficou guardado, mesmo quando foi feita a adaptação para o cinema, ninguém explorou ali o nome do Nelson Rodrigues, né? E aí foi feito essa adaptação para o cinema, né? Dirigido pelo Manuel Pelufo, que era um diretor uruguaio. É bem curioso que a gente tem alguns estrangeiros aqui na direção. Então, o Manuel Pelufo é uruguaio, o Adolfo Celli, que fez o Caissara, era italiano. Tem muito estrangeiro aqui trabalhando. Só que a grande pegada do Meu Destino é Pecar, e ele é muito divertido de assistir porque a gente percebe isso e acaba criando conexões, é que ele é muito calcado no Rebecca, a Mulher Inesquecível, do Hitchcock, que era o filme favorito do Nelson Rodrigues. Então, quando ele assistiu esse filme, ele ficou fascinado pela história e desenvolveu esse folhetim publicado em vários capítulos. Eu não sei ao certo quantos, mas é um calhamaço, assim, o livro que reúne todos os capítulos disso. E tudo que tem de relativamente sutil, gótico, insinuante ali no Rebecca, o Nelson Rodrigues exagerou ali e transformou naquela coisa barroca, né? Aquela coisa exagerada e tal. E basicamente todas essas histórias são uma mocinha que se apaixona por um viúvo, né, por um homem rico, já estabelecido, mas viúvo, né, ou seja, ele perdeu a primeira esposa, né, morta muitas vezes de maneira misteriosa, e ele é muito estranho, muito fechado, muito retraído, esse viúvo, né? Isso que eu estou falando vale para a sinopse dos 3 filmes que vocês estão vendo na tela. E aí essa moça que se apaixona por esse cara, casa e vai morar com ele, ela, com o passar do tempo, essa relação vai ficando complicada porque ela quer descobrir, afinal de contas, qual que é o mistério do passado desse marido dela que ela precisa desvendar, né? E isso também lembra certos contos de fadas, como, por exemplo, o Barba Azul, né? Que também a moça se casa e tem um quarto na casa e que guarda um mistério e tal. Então, todos esses elementos se combinam, né? Acabam sendo o que eu chamaria assim, de melodramas góticos femininos, né? Ou melodramas, né, barrocos femininos. Por quê? Porque o protagonismo é da mulher, é visto pela situação angustiante delas. Quase que sempre esses filmes, o protagonista masculino é um personagem fraco, assim mesmo de participação dramática mesmo, até mesmo no Rebecca, do Hitchcock, o personagem ele é pouco presente, então são as mulheres ali
que vivem aquela angústia e tal. E isso também vem da tradição da literatura gótica, no qual grande parte do gótico era escrito por autoras mulheres e era lido por mulheres, né? Até no século XIX, as mulheres eram mais alfabetizadas do que os homens, né? Então a literatura era um fenômeno também para as mulheres. Ok? Então chegamos já, como referência aqui, no Chamas do Cafezal. Eu dei um exemplo de um filme de cada estúdio, né? Veracruz, Maristela e Multifilmes. Então, Chamas do Cafezal é da Multifilmes. E também é inspirado no Rebeca, é a mesma história que eu contei. A moça casa com o viúvo lá e vai morar na fazenda dele lá, onde tem esse cafezal, obviamente. E nesse cafezal que foi incendiado, por isso que chama Chamas do Cafezal, ele guarda um mistério lá que só na cena final ela vai descobrir. E vamos ilustrar um pouquinho isso, então, um cartaz aí, um anúncio de jornal, na verdade, do Meu Destino é Pecar, né? E eu acho, só agora que eu reparei, né? O mundo era contra ela, seu único caminho era o pecado. E não tem pecado nenhum no filme. Eu nem sei porque o destino dela é pecar, porque ela não peca. Bom, e aí o Pedro perguntou se o Rebeca será que é inspirado tal? Sim, tem essa polêmica histórica, né? Foi um escândalo na época e isso foi ressuscitado agora. Tem alguns livros que são muito parecidos com Rebeca. Na verdade, o Rebeca teve mais 2 processos fora do Brasil de plágio de autores. Eu não lembro a origem, mas acho que autores ingleses mesmo que processaram. O modelo é muito manjado, né? Eu também não vou defender ninguém, né? Não estou dizendo que a autora da Rebeca, né, que é a Daphne du Maurier, não tenha plagiado. É bem provável que ela tenha plagiado porque ela trabalhava num escritório que recebia esses originais, tal. Mas essas histórias, o modelo, né, é muito comum. Bom, vamos lá. Então, além do Meu Destino é Pecar, tem o Caissara, que eu já falei, o Presença de Anitta, que vocês também já devem ter ouvido falar, por causa de adaptações em minissérie. Eu vou ter que contar o final do filme para poder contextualizar por que ele está aqui. É um rapaz casado que conhece uma moça, que é a Anitta, que é muito misteriosa, muito sedutora e irresistível. Eles têm um romance muito, muito intenso, e aí, num determinado momento, ela fala: se eu morrer, você promete que não vai se apaixonar por mais nenhuma mulher? E aí ele fala que sim, ele promete, só que ela morre. E aí, depois da morte dela, passa um tempo, ele se envolve com uma outra mulher. Quando ele se envolve com essa outra mulher, o espírito, né, o fantasma da Anitta vem do além para se vingar dele, para cobrar essa promessa que ele fez, né? Então é bem interessante, assim como o cinema gótico, né, brasileiro dessa época trabalhava bastante essas histórias trágicas de fantasmas amargurados, né? Essa coisa toda. Eu estava me segurando aqui, a Vanessa comentou: ô promessa sem jeito, né? Quando ele promete isso, não vai dar certo, né? Aí a gente tem ali o outro exemplo, que é o Leonora dos Sete Mares, é um filme bem bonito, ele está disponível no YouTube, dublado em espanhol, porque ele é um filme brasileiro, mas dirigido por um argentino, que é o Carlos Hugo Christensen, um grande diretor, um baita de um diretor, e a cópia brasileira não circula, ele até existe a cópia, mas não está disponível, mas os argentinos, que são mais cuidadosos com a memória do cinema deles, eles têm um canal lá, que é do INCA, Instituto Nacional de Cinema Argentino, e eles disponibilizaram esse filme, é bem bonito, bem romântico, bem melodramático e bem gótico. E o Ravina, que é dirigido por um grande crítico brasileiro, um crítico de cinema, que fez alguns filmes, chamado Rubem Biafora. Ele era apaixonado pelo Morro dos Ventos Uivantes, era obcecado pelo filme, e ele fez um melodrama gótico aí chamado Ravina, que tem uma pegada muito parecida com o Morro dos Ventos Uivantes.
E aí, para deixar claro, né, que eu estou ciente de que Meu Destino é Pecar e Presença de Anitta são sucessos da televisão, né, eu deixo aí registrado, né. Inclusive, vocês podem encontrar um pouquinho disso daí nos acervos da Globo, que tem online, vocês podem ver alguns capítulos ali. Não é a mesma coisa que os filmes, né, ele é até suavizado para a versão para TV, mas está aí Meu Destino é Pecar. Em 84, e o Presença de Anitta até mais recente, de 2001. Inclusive, a cantora Anitta tem esse nome porque ela assistiu a minissérie Presença de Anitta e ficou apaixonada pela história. E, como eu prometi, né, os gêneros, as tendências, né, essas vertentes do horror, elas surgem e permanecem. Então, já agora, né, nos anos recentes, né, 2018, se eu não me engano, teve que a gente pode chamar de um melodrama gótico, uma história de fantasma bem clássica, que a gente poderia chamar de vitoriana, né, se a gente pensar no original, que é A Volta do Parafuso, do Henry James, um grande clássico da literatura que virou uma obra-prima no cinema, que é Os Inocentes, do Jack Clayton, de 1961, aqueles filmes obrigatórios, né, para a gente ter na nossa bagagem de cinema de gênero, né? E recentemente teve essa versão dirigida pelo Walter Lima Jr., produzido e estrelado pela Virginia Cavendish, que está muito bem no filme. Ela é uma babá, né, uma preceptora que cuida de umas crianças, e eu acho muito legal que mantém a tradição, né, do melodrama gótico, da história de fantasma, que se passa num casarão. Vocês podem ver no cartaz ali aquele casarão ali nos fundos. É um personagem do filme, ele é impressionante. E esse filme vai estar na nossa mostra, então fiquem atentos aí com a programação, que uma hora entra aí o Através da Sombra, uma bela produção, é um filme bem intenso, e vai ter uma live com a Virgínia, e ela vai poder contar como que ela fez tudo isso e tal. Eu até posso adiantar uma curiosidade, era uma produção que era para ser para o teatro, e ela que decidiu transformar em filme, então a gente deve aí essa ousadia, né, de não deixar, né, efêmero ali como produção de teatro, e sim deixar registrado como filme. E aqui uma imagem que quem conhece Turn of the Screw, né, A Volta do Parafuso, ou o filme Os Inocentes, sabe que é uma imagem bem marcante, né, dessa olhando através da janela com essa, né, intensidade toda. Bom, o tempo está correndo, gente, para vocês verem como é muita coisa aqui. Encerramos o segundo tópico, então falamos dos fantasmas cômicos, falamos dos melodramas góticos, com essa tradição que a gente poderia chamar de colonial, né, no Brasil, que tem uma história bem mais curta em termos cronológicos do que, por exemplo, a Inglaterra, né, que tem toda a trajetória dos reis e rainhas lá, e no caso do Turn of the Screw é da época vitoriana ainda, né, final do século XIX. Então vamos lá. E agora chegamos ao tópico mais pitoresco e mais divertido até, e até, de certa maneira, mais exótico e mais leve, que são os filmes de aventuras violentas na selva. Né? Então já começo com essa imagem clássica, né, da donzela em perigo, aí, bem típico do cinema americano, que é o Curuçu. Eu vou falar bastante do Curuçu agora. E aí, eu até apelidei de Amazônia Misteriosa, porque é um clássico da literatura brasileira, né? O Amazônia Misteriosa, do Gastão Cruz. Aí, a gente está sempre no mesmo período, tá, gente? Hoje é década de 30, 40 e 50. Então, lá na metade dos anos 50, algumas empresas produtoras estrangeiras vieram para o Brasil para fazer coproduções com companhias locais,
explorando o exotismo do país, né? Então, aquele olhar do americano, mas também do alemão e do argentino, né? Que foram as coproduções que vieram para cá, principalmente alemão e americano olhavam para o Brasil e falavam: vou explorar aquele inferno verde, né? Que é a Amazônia. Então, deu origem a um ciclo de aventuras violentas na selva. Então, o terror ele deixa de ser sobrenatural, ele deixa de ser né, uma coisa científica, e ele passa a ser o mistério da vida na selva, né, que pode ser tanto, até mesmo uma criatura de origem inexplicada, né, então ele poderia ser um ser sobrenatural mesmo, mas muitas vezes são serpentes, né, as cobras, anaconda, né, esse tipo de coisa. As piranhas, né, os americanos são loucos por piranhas, né, são fanáticos por piranhas, né, ou índios encolhedores de cabeças e índios canibais, né, coisas que eu não sou antropólogo, mas eu acredito que não tenha não tenha registro na selva brasileira, pelo menos de canibais, eu não sei. Mas vamos lá, de qualquer maneira, como cinema, né? É uma delícia. Então, alguns exemplos desses filmes. O Feitiço do Amazonas, ele é um falso documentário, então ele documenta ali uma expedição que se embrenha na selva e acaba sofrendo ali com aquela presença, né, desses animais. Ele é um pouco ele tem muito sensacionalismo, né, para retratar esse cenário, e tem um pouco de crueldade animal. Na verdade, não existe pouca crueldade animal, né? Você foi cruel com os animais, você já foi canalha, né? Então tem uma cena que eu acho particularmente revoltante, assim, que uma jaguatirica pula em direção ao ator e ele mata ela com um tiro, assim, né? Então é uma coisa completamente revoltante mesmo, mas estava ali no começo disso, tanto que esse filme ele é considerado hoje em dia, eu até estou escrevendo no chat, como precursor do cinema mondo, né? O mondo é uma palavra em italiano, vem do mondo cane, né? O mondo cane é o mundo cão. Então teve um documentário na década de 60 chamado Mondo Cane e acabou se transformando num subgênero, né? Um subgênero mondo. Mas ele começa no Brasil, pitorescamente, né? Com o Feitiço do Amazonas. Que na época participou até do Festival de Cannes, então era tão novidade que parecia uma coisa certa, né? Hoje em dia a gente sabe que é super errado. Mundo Cannes. Aí chegamos ao mais divertido desses filmes, porque ele é tão absurdo que a gente só consegue se divertir, que é o Curuçu, o terror do Amazonas, que alguém até comentou aqui que passou no SBT, né? Passou no SBT há bastante tempo, né? Se eu não estou errado, foi no século passado. Enfim, então o Curuçu é uma coprodução, inclusive do Kurt Siodmak, que é irmão do Robert Siodmak, dois grandes diretores alemães, vindo da Alemanha e que se radicaram em Hollywood, né? E tiveram uma carreira legal, principalmente ali no terror. O Kurt Siodmak veio para o Brasil, se associou com a Vera Cruz, então é uma coprodução. E o monstro do filme é muito curioso, né? Muito engraçado até, porque ele é uma mistura, ele tem bico de tucano, presas de javali e garras de bicho preguiça, né? E eu já vou contar para vocês, né, um spoiler do filme, que no final você descobre que é uma pessoa que se vestiu com essa fantasia. Então até o ridículo do monstro, ele tem uma explicação dentro do filme, né? Foi alguém que construiu. Então não existe nenhum bicho que tenha bico de tucano, presa de javali ou garra de bicho preguiça, exceto... Olha, boa lembrança do Frederico, né? Parece a Vila. E Scooby-Doo. E um filme que eu gosto muito, apesar que eu gosto do Curuçu também, um filme que eu gosto muito, que é O Mistério da Ilha de Vênus, que teve lançamento dele no exterior, né, nos Estados Unidos, ele foi lançado como Macumba Love, que é um título mais incrível ainda. Também uma coprodução com os Estados Unidos, no qual ele é ambientado numa ilha tropical, então o filme tem uma incorreção geográfica, histórica, mas não fala dentro do filme que se passa no Brasil. Então tudo que é atribuído ali
a cultura daquele local. A gente não pode dizer que estão deturpando o cinema brasileiro, a cultura brasileira, né, o país, né, Brasil, porque a história não se passa no Brasil. Ele é muito influenciado pela Morta-Viva, muito mesmo, e que é a Walked with a Zombie, né, que eu mencionei antes, e tem a grande e maravilhosa Ruth de Souza como uma feiticeira. Todos esses filmes que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são falados em inglês e a gente só chega a eles, né, legendados, né, porque eles realmente foram produzidos explorando o exotismo da nossa cultura, né, do nosso cenário. E aí, para vocês verem, né, as artes americanas como são incríveis, né? Então tem aqui o Curuçu, Beast of the Amazon, né? E Love Slaves of the Amazon, Escravos do Amor das Amazonas, uma produção da mesma época, com elenco parecido. Aqui na sequência o Macumba Love, né? O pôster aí do Macumba Love bem sensacionalista, mas o título, né, sensacionalista, mas no Brasil ele teve um título mais poético, mais discreto, que é o Mistério da Ilha de Vênus. Inclusive, Vênus é o nome da personagem, né? A Ruth de Souza está bem no centro. E Vênus é o nome de uma personagem que é feito por uma atriz israelense, que é a Ziva Rodan. Então é todo um elenco internacional. E aqui mostrando a permanência, né, dos filmes de selva feito no Brasil, com coprodução brasileira, tem o Peixe Assassino, feito no Brasil por um diretor italiano, que é Antonio Margheriti, mas falado em inglês e tal, mas com coprodução brasileira. O Anaconda, que é um filme com coprodução brasileira e peruana, filmado ali na selva, né? Então, caso vocês não sabiam, o Anaconda também pode ser considerado um filme brasileiro como coprodução. Então, sempre explorando, né, a nossa fauna um tanto perigosa, assim como perdidos nos vales dos dinossauros, porque eles estão perdidos só no Vale dos Dinossauros, tá, gente? Não tem dinossauro no filme e nem é para ter. Então é um filme de aventura violenta na selva também. E por último, uma produção bem recente chamado Dark Amazon, que é um found footage, né? Ou seja, aquele formato Bruxa de Blair, né? De filmagem encontrada. E esse found footage é uma expedição que está na Amazônia procurando plantas para curar o câncer, só que eles acabam sendo perseguidos por um assassino e tal. E ele é interessante porque ele é dirigido por uma mulher chamada Darciana Moreno Isel, que é manauara. Eu vou botar o nome dela aqui para quem quiser pesquisar. Que é manauara, ou seja, ela da cidade de Manaus, lá, da Amazônia, e é a primeira mulher a dirigir um longa-metragem lá no Amazonas. E fez um filme de terror falado em inglês e explorado lá fora, né? Então eu enxergo isso como nós que estamos testemunhando a destruição da Amazônia, de maneira sistemática, a gente vê que nós, como brasileiros, nós não temos um interesse histórico, folclórico, turístico, ou seja lá o que for pela Amazônia, mas os estrangeiros têm muito interesse nisso. E mesmo quando os filmes são feitos dentro do Brasil, eles são feitos para ser lançado para fora, e praticamente ninguém ficou sabendo da existência, por exemplo, do Dark Amazon, que, aliás, está disponível na plataforma Amazon. Eu acho que não no Brasil, mas está na Amazon. Ufa, gente, eu vi todas as perguntas que vocês fizeram aí. Eu tenho um material aqui de vídeo, eu posso disponibilizar em outro canal ou recomendar que vocês visitem a Filmoteca do Horror Brasileiro no Facebook. Algumas pessoas até falaram que acompanham no Facebook, no qual tem uma infinidade de trailers, e tem todos os trailers, vocês procuram lá, Curuçu, Macumba Love, que é maravilhoso o trailer, o Dark Amazon e etc. Tá? Essa foi a trajetória do horror aí no
no período pré-Zé do Caixão. A gente, infelizmente, está nos minutinhos finais, gente. Eu espero que tenha sido divertido para vocês. A gente está só começando, inclusive está só começando o dia do Halloween, né? Então, eu quero fazer alguns lembretes para vocês, que às 7 da noite, né, daqui a pouco, só vou tomar uma água, descansar um pouquinho, 7 horas eu vou mediar o terror e o cinema brasileiro, junto com a Flávia Guerra, que é crítica também, bem estudiosa aí do cinema de gênero, conversando com o Rodrigo Aragão e com a Gabriela Amaral Almeida, 2 grandes cineastas aí da nossa, né, presente na nossa mostra, do canal do YouTube da BLG Entretenimento. Então, precisa se inscrever, eu acho, então vocês ficam atentos, vão lá, ficam presentes. E aí, na sequência, voltando aqui. E na segunda-feira, como eu já falei, vai ter a live com a Alice Furtado, diretora do Sem Seu Sangue, no Instagram da BLG, né? E vamos continuar aí, tem mais 3 encontros, né? Vai ser bem legal. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Vocês lembrem-se que cada módulo tem um certificado que vai ficar disponível na plataforma do Simpla. E aí vocês vão pedindo, aí pegando os certificados. Eu posso disponibilizar imagens, alguma coisa. Eu vou conversar com o pessoal aqui, até tentar preparar um PDF com alguns links para vocês, né? Que eu percebo que o pessoal fica, né, meio angustiado e interessado. E lembrando que a mostra tem patrocínio do Banco do Brasil, produção da BLG Entretenimento. Os filmes estão todos lá no aplicativo, né, que pode ser acessado celular, tablet ou Smart TV da Darkflix, darkflix.com.br/macabro. Hoje é Halloween, então não tem desculpa para não ficar acompanhando tudo isso. E a mostra vai até 23 de novembro, então tem mais quase um mês aí, 3 semanas pelo menos, para a gente mergulhar aí no horror brasileiro. Ok, gente? Então, espero que tenha sido legal esse início e dê para mergulhar bastante. E aí, quem voltar na semana que vem, pode trazer perguntas do que ficou pendente, ou foi atrás de alguma coisa, ficou interessado e quer saber. Só que o tempo é corrido, então vamos ver como que a gente aproveita. Ok, gente? Então, grande sábado para vocês, se divirtam e daqui a pouco vocês vão estar me vendo lá de novo comandando essas feras, aí o Rodrigo e a Gabriela, com a ajuda da Flávia. Então, boa tarde, obrigado pela presença e até logo mais. Oi, sou eu. Eu quem? Celebremos hoje o fim de tudo. Algo que se aposta de nós como não pode se apossar. É o verdadeiro demônio!